36 Bezaleel, Oholiabe e todos os homens de coração sábio, nos quais Yahweh havia depositado sabedoria e entendimento para executar com perícia toda espécie de trabalhos para o culto do santuário, farão tudo de acordo com o que Yahweh ordenou. A entrega da colheita, Moisés chamou, pois, a Bezaleel e Oholiabe e todos os homens hábeis aos quais Yahweh havia dado sabedoria, a todos cujo coração os impelia a entregar-se à realização de algum trabalho. Eles receberam, na presença de Moisés, todas as oferendas que os filhos de Israel haviam trazido para a realização das obras do culto do santuário. Contudo, os filhos de Israel continuavam trazendo espontaneamente suas ofertas todas as manhãs. Todos os peritos que realizavam os trabalhos do santuário, interrompendo cada um a tarefa que estava fazendo, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais que o necessário para realizar a obra que Yahweh ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a sua ordem foi proclamada no acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, pois já havia material suficiente para realizar todas as obras e ainda sobrava. A habitação, os artistas mais habilidosos, dentre todos os que trabalhavam na obra, fizeram a habitação. Ele fez uma obra de arte com 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, com figuras de querubins. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de 4 covados, uma única medida para todas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fez laçadas de púrpura violeta na franja da primeira cortina, que estava na extremidade do conjunto. Fez o mesmo na franja da cortina que terminava o segundo conjunto. Fez 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina do segundo conjunto, correspondendo as laçadas entre si. Fez também 50 colchetes de ouro, com os quais prendeu as cortinas uma à outra, de modo que a habitação formava um todo. Fez cortinas de pelo de cabra, à maneira de tenda sobre a habitação, em número de 11. O comprimento de cada cortina era de 30 covados, e a largura de 4 covados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntou à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fez 50 laçadas na franja da cortina que terminava o primeiro conjunto, e 50 na franja do segundo conjunto. Fez também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que formasse um todo. Fez também, para a tenda, uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e outra de couro fino. A armação fez para a habitação tábuas de madeira de acácia, para colocá-las em posição vertical. Cada tábua tinha 10 covados de comprimento e 1 covado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fez com as tábuas da habitação. Ele fez as tábuas para a habitação, 20 tábuas para o lado do Négueb. Para o sul fez também 40 bases de prata para as 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua, para os seus 2 encaixes. Fez, para o segundo lado da habitação, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o fundo da habitação, para o oeste, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Eram geminadas na parte inferior e assim permaneciam até o cimo, à altura da primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nós. 2 cantos. Havia 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado da habitação, 5 para as tábuas do segundo lado da habitação e 5 para as tábuas do fundo da habitação, do lado do mar. Fez a travessa do meio para juntar as tábuas à meia altura, de uma extremidade à outra. Cobriu de ouro as tábuas, e de ouro fez as suas argolas, pelas quais passavam as travessas. E cobriu de ouro também as travessas.
A cortina fez a cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Fê-la bordada com figuras de querubins. Fez para ela 4 colunas de acácia, que cobriu de ouro, os seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. Fez também para a entrada da tenda um véu bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, com as suas 5 colunas e respectivos colchetes, e cobriu de ouro os seus capitéis e as suas molduras. As suas 5 bases eram de bronze. 37 A arca, Bezaleel fez a arca de madeira de acácia. De 2 covados e meio era o seu comprimento, de 1 covado e meio a largura, e de 1 covado e meio a altura. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro sobre os seus 4 pés, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e os enfiou nas argolas dos lados da arca, para poder transportá-la. Fez o propiciatório de ouro puro, 2 covados e meio de comprimento, e 1 e meio de largura. Fez também 2 querubins de ouro. De ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e o outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima e cobriam com suas asas o propiciatório. Estavam com as faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. A mesa dos pães da oblação fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 2 covados, a largura de 1 covado e a altura de 1 covado e meio. De ouro puro cobriu, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Também lhe fez um enquadramento ao redor, com 1 palmo de largura, e fez uma moldura de ouro ao redor da moldura. Fundiu para ela 4 argolas de ouro, e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas estavam colocadas perto do enquadramento, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Fez também os acessórios que deviam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para o incenso, as suas galhetas e as suas taças para as libações, todos de ouro puro. O candelabro, de ouro puro fez o candelabro. De ouro batido o fabricou. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e flores formavam uma só peça com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão e uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoas no outro braço, com o botão e a flor. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amêndoas, com os seus botões e flores. Um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2 e outro debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também as suas lâmpadas em número de 7. As suas espevitadeiras e os seus aparadores eram de ouro puro. Com 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus acessórios. O altar dos perfumes. O óleo da unção e o perfume fez o altar dos perfumes de madeira de acácia, 1 covado de comprimento, 1 covado de largura, era quadrado, e 2 covados de altura. Os seus chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a sua mesa, os seus lados em todo o redor e os seus chifres. E lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Debaixo dessa moldura lhe fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para receber os varais destinados a transportá-lo. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Preparou o óleo santo da unção e o perfume aromático, como um perfumista. 38 O altar dos holocaustos, fez o altar dos holocaustos de madeira de acácia, 5 covados de comprimento, 5 covados de largura e era quadrado,
e 3 covados de altura. Nos 4 ângulos fez levantar chifres, formando uma só peça com ele, e o cobriu de bronze. Fez também todos os acessórios do altar, recipientes para recolher suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Fez todos os seus acessórios de bronze. Fez para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, sob o rebordo do altar, embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze, para que servissem de receptáculo aos varais. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de bronze. Enfiou os varais nas argolas, de um e do outro lado do altar, para transportá-lo com eles. Ele o fez oco e de tábuas. A bacia fez uma bacia de bronze e a sua base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda da reunião. Construção do átrio, construiu também o átrio. Para o lado do Négueb, que olha para o sul, as cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, com 100 covados. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do norte, 100 covados. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do mar, cortinas numa extensão de 50 covados, com suas 10 colunas e suas 10 bases. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para a parte oriental, que olha para o nascente, 50 covados, cortinas numa extensão de 15 covados em um dos lados, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases, e do outro lado, em ambos os lados da porta do átrio, cortinas numa extensão de 15 covados, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos das colunas e os seus varais, de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio tinham vergas de prata. A cortina da porta do átrio era bordada, de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, 20 covados de comprimento e 5 de altura e de largura, como as cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos, de prata, e o revestimento dos seus capitéis e vergas, de prata. Todas as estacas da habitação e do recinto do átrio eram de bronze. Enumeração dos metais, eis as contas da habitação, a habitação do testemunho. Estabelecidas por ordem de Moisés, trabalho dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezaleel, filho de Uri, filho de Er, da tribo de Judá, fez tudo o que Yahweh havia ordenado a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, hábil nos entalhes, desenhista, bordador em púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O total do ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos do santuário, ouro que provinha das ofertas, foi de 29 talentos e 730 ciclos, segundo o valor do ciclo do santuário. A prata do recenseamento da comunidade, 100 talentos e 1775 ciclos, segundo o valor do ciclo do santuário, um beca por pessoa, meio ciclo, segundo o valor do ciclo do santuário, por todos os que foram recenseados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, um talento para cada base. Com os 1.775 ciclos fabricou os ganchos para as colunas, recobriu os seus capitéis e lhes pôs as vergas. O bronze das ofertas, 70 talentos e 2.400 ciclos. Com ele fez as bases da entrada da tenda da reunião, o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todas as estacas do recinto do átrio. 39 A vestimenta do sumo sacerdote, com a púrpura violeta e escarlate,
O carmesim e o linho fino fizeram as vestimentas rituais para oficiar no santuário. Fizeram também as vestimentas sagradas para o sacerdote Arão, como Yahweh havia ordenado a Moisés. O éfode, fizeram o éfode com ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas e cortaram-nas em tiras para trançá-las, num artístico trabalho de trançado. Tinha 2 ombreiras que se juntavam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto que estava em cima, para apertá-lo, formava uma só peça com ele e era da mesma feitura: ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tal como Yahweh havia ordenado a Moisés. Prepararam as pedras de ónix, engastadas em ouro, gravadas à semelhança da incisão de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-nas sobre as ombreiras do éfode, à maneira de pedras destinadas a recordar aos filhos de Israel, como Yahweh havia ordenado a Moisés. O peitoral, fizeram o peitoral, trabalho artístico trançado, da mesma feitura do éfode, ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, e o fizeram dobrado em 2, com 1 palmo de comprimento e 1 de largura. Colocaram nele engastes de pedras dispostas em 4 filas, uma sardónica, um topázio e uma esmeralda para a primeira. A segunda fileira era de carbúnculo, safira e diamante. A terceira, uma ágata, um jacinto e uma ametista. A quarta era um berilo, um ónix e um jaspe. Estavam engastadas com engastes de ouro em suas guarnições. As pedras correspondiam aos nomes dos filhos de Israel, 12, como os seus nomes. Estavam gravadas como um selo, cada qual com o seu nome, segundo as 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas como um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes. E os prenderam nas 2 ombreiras do éfode em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla, que atravessava o éfode por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro, que fixaram nas 2 ombreiras do éfode em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, por cima do cinto do éfode. Juntaram o peitoral por suas argolas às argolas do éfode com um cordão de púrpura violeta, para que ficasse fixo por cima do cinto do éfode, não pudesse o peitoral desprender-se do éfode. Tudo como Yahweh havia ordenado a Moisés. O manto, depois fizeram o manto do éfode. Todo ele era tecido com púrpura violeta. A abertura no meio do manto era como a abertura de um colete de malhas. A abertura trazia em toda a sua volta uma dobra que não se rasgava. Fizeram, na parte inferior do manto, romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido. Também fizeram campainhas de ouro puro e colocaram as campainhas entre as romãs. Era uma campainha e uma romã em toda a volta da parte inferior do manto que se usava para o serviço religioso, como Yahweh havia ordenado a Moisés. Vestimentas sacerdotais, fizeram também, para Arão e seus filhos, as túnicas tecidas de linho fino, o turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido de púrpura violeta e escarlate de carmesim, como Yahweh havia ordenado a Moisés. O sinal de consagração, depois fizeram a flor, o sinal da santa consagração, de ouro puro, e nela gravaram como num selo, consagrado a Yahweh. Colocaram por cima um cordão de púrpura violeta, para pê-lo sobre o turbante, em cima, como Yahweh havia ordenado a Moisés. Assim se concluiu todo o trabalho da habitação, da tenda da reunião. E os filhos de Israel fizeram tudo o que Yahweh havia ordenado a Moisés. Entrega das obras realizadas a Moisés, levaram a Moisés à habitação, a tenda e todos os seus acessórios, suas argolas, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e suas bases,
a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de couro fino e o véu protetor, a arca do testemunho com os seus varais e o propiciatório, a mesa, todos os seus acessórios e os pães da oblação, o candelabro de ouro puro, as suas lâmpadas, uma fileira de lâmpadas, e todos os seus acessórios. E o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o véu para a entrada da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus acessórios, a bacia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o véu para a porta do átrio, as suas cordas, as suas estacas e todos os acessórios para o serviço da habitação, para a tenda da reunião, as vestimentas litúrgicas para oficiar no santuário, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestimentas dos seus filhos para exercer o sacerdócio. Os filhos de Israel fizeram todos os trabalhos como Yahweh havia ordenado a Moisés. Moisés viu toda a obra. Tinham feito como Yahweh havia ordenado. E Moisés os abençoou. 40 Ereção e consagração do santuário. Yahweh falou a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás a habitação, a tenda da reunião. Colocarás nela a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Trarás a mesa e arrumarás tudo. Trarás o candelabro e montarás as lâmpadas. Colocarás o altar de ouro diante da arca do testemunho e colocarás o véu na entrada da habitação. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada da habitação, da tenda da reunião. Porás a bacia entre a tenda da reunião e o altar, e nela colocarás água. Colocarás o átrio ao redor e porás o véu na porta do átrio. Tomarás do óleo da unção e ungirás a habitação e tudo o que está dentro dela. Tu a consagrarás com todos os seus acessórios, e ela será muito santa. Ungirás o altar dos holocaustos com os seus acessórios, consagrarás o altar, e o altar será eminentemente santo. Ungirás a bacia e a sua base e as consagrarás. Depois farás a Arão e seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião. Tu os lavarás com água e revestirás Arão com as vestimentas sagradas, tu o ungirás. E o consagrarás para que exerça o meu sacerdócio. Os seus filhos, tu os farás se aproximar e os revestirás com as túnicas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que exerçam o meu sacerdócio. Isto se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perpétuo, em suas gerações. Realização das ordens divinas, Moisés o fez. Fez tudo como Yahweh havia ordenado. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, levantaram a habitação. Moisés levantou a habitação. Colocou as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda para a habitação e colocou por cima a cobertura da tenda, como Yahweh havia ordenado a Moisés. Tomou o testemunho, colocou-o na arca, colocou os varais na arca e pôs o propiciatório sobre a arca. Introduziu a arca na habitação e colocou a cortina do véu. Velou assim a arca do testemunho, como Yahweh havia ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda da reunião, ao lado da habitação, ao norte, na extremidade do véu, e dispôs em ordem o pão diante de Yahweh, como Yahweh havia ordenado a Moisés. Colocou o candelabro na tenda da reunião, diante da mesa, ao lado da habitação, ao sul, e dispôs as lâmpadas diante de Yahweh, como Yahweh havia ordenado a Moisés. Seu óleo com o altar de ouro. Na tenda da reunião, diante do véu, e em cima dele queimou incenso aromático, como Yahweh havia ordenado a Moisés. Depois colocou o véu na entrada da habitação. Colocou o altar dos holocaustos na entrada da habitação, da tenda da reunião, e nele ofereceu holocaustos e a oblação, como Yahweh havia ordenado a Moisés. Colocou a bacia entre a tenda da reunião e o altar, e pôs nela água para as abluções, com a qual Moisés, Arão e os seus filhos lavavam as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da reunião ou se aproximavam do altar, lavavam-se, como Yahweh havia ordenado a Moisés.
levantou o átrio ao redor da habitação e do altar, e colocou o véu na porta do átrio. Assim Moisés terminou os trabalhos. Yahweh toma posse do santuário, a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória de Yahweh encheu a habitação. Moisés não pôde entrar na tenda da reunião porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Yahweh enchia a habitação. A nuvem guiou os filhos de Israel, em todas as etapas, quando a nuvem se levantava por cima da habitação, os filhos de Israel punham-se em marcha. Mas se a nuvem não se levantava, também eles não marchavam até que ela se levantasse. Pois, de dia, a nuvem de Yahweh ficava sobre a habitação, e de noite havia dentro dela um fogo, aos olhos de toda a casa de Israel, durante todas as suas etapas.